A Visão, David Wilkerson, capítulo 3. Uma inundação de imundícia. Vem um declínio moral. Ai de todos os habitantes da terra e do mar, porque o diabo tem vindo até vocês com grande ira, para enganar, se fosse possível, até os eleitos e escolhidos de Deus. E como Satanás tentará afligir e enganar até mesmo o povo escolhido de Deus, eu creio que ele tentará alcançar o seu objetivo de seduzir os homens, criando um declínio moral. Abrirá as comportas do inferno e procurará batizar o mundo numa imundície erótica, na obscenidade e na sensualidade. Este declínio moral será muito, mas muito além de tudo o que a mente humana seja capaz de imaginar. Já existe um espírito demoníaco de luxúria que está passando sobre muitos países, trazendo consigo a nudez, perversão e uma inundação de imundície. 2. Um banho de obscenidade. Este mundo enfrenta um banho de obscenidade tão intenso que afligirá até mesmo a mente e a alma de alguns dos mais fervorosos cristãos que vivem hoje. A Bíblia diz que Ló afligia sua alma de dia e de noite pelas coisas que via e ouvia em Sodoma. Em breve, os cristãos serão expostos a uma corrupção moral e uma sensualidade tão violentas que será necessário estar bem agarrados a Deus para sobreviver. Os que estão indecisos, em cima do muro, irão receber um golpe de má sorte e vão cair derrotados. Aqueles que não entram na arca de segurança de Deus serão arrastados, contudo, por esta avenida de imundícias. 3. Nudez da parte superior do corpo na televisão. As principais redes de televisão ficarão encarregadas deste declínio moral. Vou predizer em breve, nos programas das redes de televisão, se tentará introduzir cenas de seios à mostra. A parte superior ou seios descobertos serão a nova moda dos que procuram tornar mais liberais os meios de comunicação. Quando desaparecer gradualmente, a primeira reação de alarme a esta tentativa de mostrar a nudez dos seios ocorrerá a nudez total. Isto será realizado com elegância e bom gosto no princípio, mas quando a comunidade artística se unir em um coral de elogios por este avanço na liberdade dos meios de comunicação, então as portas serão abertas, então poderão vir quaisquer coisas, até certos eclesiásticos aplaudirão a nudez na televisão e tratarão de explicá-la como uma sã evolução, mas pouco será feito, na realidade, para detê-la. Surpreendentemente, aqueles que, de forma efetiva, falarão claramente contra ela não serão os pastores, e nem os que são conhecidos como cristãos devotos, ao contrário, serão algumas celebridades de Hollywood e personalidades da televisão. 4. Filmes de caráter 100% pornográficos depois da meia-noite. Estejamos sobre aviso. Em um futuro não muito distante, começarão a serem exibidos os mais perversos filmes pornográficos em selecionadas redes de TV a cabo depois da meia-noite.
A TV a cabo já é o objetivo favorito dos promotores de filmes pornográficos. Em algumas das principais cidades dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa já estão sendo exibidos filmes pornográficos classificados como X, os mais perversos. Estes filmes vêm diretamente dos produtores de pornografia da Suécia, Dinamarca e dos próprios Estados Unidos. Estes filmes vulgares apresentam uma nudez total, o ato sexual, a homossexualidade, a perversão animal e o sadismo. As pessoas pagarão para receber estes filmes eróticos, introduzidos através de aparelhos diretamente em suas salas. Se não forem tomadas precauções, os filhos poderão conectá-las acionando o botão, ficando expostos à perversão sexual do tipo mais profano. Estes filmes chegarão a ser tão perversos e vulgares que o ateísta mais liberal ficará vermelho de vergonha e começará a se queixar, junto com a exploração de todos os temas sexuais. Será dada ênfase ao sangue, à violência e às práticas do ocultismo. Se glorificará os demônios, os diabos e a feitiçaria. O mais recente tipo de desvio sexual será o sexo entre demônios e seres humanos. Nestas exibições dramáticas, o demônio será apresentado como o pai da sexualidade. Serão exibidos também filmes que farão parecer fascinantes o estupro, o suicídio e a violência sexual maciça, terminando na morte como a viagem final. O novo acontecimento importante nos filmes pornográficos serão os denominados documentários de assassinatos homossexuais em massa, arrepiantes e estremecedores. Serão anunciados como autênticas reproduções, mas na realidade não serão outra coisa senão genuína obscenidade, sexo e assassinato, sexo e morte, sexo e sangue, sexo e tortura, sexo e violência. Estes são os temas de quase todos os filmes pornográficos disponíveis. Não estamos muito longe do dia em que serão exibidos filmes classificados de R, regular, na programação principal das redes de televisão. Os filmes pornográficos na TV a cabo chegarão a serem tão populares e terão tal demanda que as principais redes de TV tratarão de competir entre si, exibindo filmes com tanto sexo e violência como puderem exibir dentro dos limites legais. 5. Palácios de prazer. Um crescente número de motéis se anunciará como palácios de prazer. Por somente alguns poucos dólares extras, os hóspedes poderão desfrutar dos mais recentes filmes classificados como X, introduzidos diretamente pelo vídeo em seus quartos. Já não será necessário que as pessoas de bem tenham que entrar em um cinema sujo para ver os últimos lançamentos de filmes pornográficos. Ao invés disso, irão a um belo motel e desfrutarão de uma exibição privada para eles somente. Isso se popularizará muito entre os estudantes secundários e universitários que se reuniram em grupos para celebrar encontros pornográficos nos quartos de motéis. Também estarão disponíveis para a venda as mesmas gravações classificadas de X para uso particular em casa. Essas gravações poderão ser passadas
em qualquer aparelho de televisão por meio de um aditivo eletrônico. Os encontros pornográficos chegarão a ser um passatempo popular dos vídeos que vivem nas zonas suburbanas. 6. Sexo nas bancas de jornais. Milhões de bancas ou pontos de jornais através de todo o país estarão em breve vendendo revistas explicitamente sensuais, sexuais, que farão com que a conhecida Playboy pareça quase uma revista puritana. Até jovens que ainda não tenham chegado à adolescência comprarão estas revistas que exibirão nudez de toda cor e todo tipo de atos sexuais. Haverá uma avalanche de revistas projetadas especialmente para atrair o mercado feminino, que destacarão a nudez masculina. Inclusive as revistas nacionais mais respaldadas se tornarão mais eróticas em sua publicidade e em seu conteúdo. Muito da pornografia que virá destacará uma mistura de perversão sexual e práticas de ocultismo, em um esforço para atrair aquelas pessoas que já viram do mundo. Algumas dessas revistas pornográficas de venda em bancas locais até exaltarão o estupro, a humilhação, maltrato de menores e o assassinato. Quase todas as grandes cidades dos Estados Unidos e Europa já possuem bancas de jornais e barracas de pornografia que exibiam estas mesmas classes de livros, mas em breve isto chegará a ser tão estendido que o mesmo material poderá ser adquirido nas barracas de desconto e farmácias locais. Os aliciadores, pornógrafos e homens mal intencionados demonstrarão desprezo pelas leis e autoridades locais, promoverão descaradamente sua obscenidade, sua imundícia e sua pornografia, abrirão numerosas casas de massagem, utilizarão imagens de estímulo sexual e abrirão estúdios de modelos se os obrigam a fechar temporariamente, voltarão uma e outra vez com obscenidades ainda piores que as anteriores. 7. Educação sexual para participação no ato sexual. Nas salas de educação sexual dos últimos cursos da escola secundária e nas das escolas superior será apresentado o ato sexual em filmes. Os diafragmas que estão usando agora serão animados. Vou predizer que não está muito longe o tempo quando os estudantes dos últimos cursos do secundário e os universitários serão expostos a filmes de educação sexual que apresentarão o começo do ato sexual e o ato em si. Estes filmes serão anunciados como que têm sido preparados com muito bom gosto por profissionais. Será dito aos estudantes que o amor homossexual é normal e que os atos sexuais entre os não casados são desejáveis se cada qual tem o outro em autoestima. Esteja atento e verá como o sexo em desenhos animados chegará a ser a própria inovação na educação sexual escolar. Muito moderados e inocentes a princípios, estes filmes educacionais do tipo de desenhos animados se tornarão progressivamente mais explícitos e eróticos. 8. Uma reversão temporária para a obscenidade. Justamente antes deste declínio moral, surgirá um passageiro movimento contra a obscenidade e a pornografia, iniciado por elementos conservadores,
terá quase a aparência de ser um movimento nacional e ganhará ímpeto ao se unir os tribunais, grupos civis, igrejas e líderes do governo num esforço para deter o declínio moral. As cortes promulgarão algumas leis que parecerão favoráveis às forças que combatem a obscenidade. Haverão muitas negociações em torno de uma limpeza da televisão e das bancas de jornais e revistas. Muitas vezes aparecerão artigos em jornais e revistas sobre valorosos esforços para recusar a invasão da obscenidade e pornografia. Se alcançará algumas vitórias temporais isoladas em diferentes lugares, mas essas vitórias serão de curta duração. Uns poucos ministros de rádio levarão a cabo abertamente uma campanha contra a obscenidade, mas o entusiasmo e o apoio logo cairão. Os traficantes de obscenidades e pornógrafos profissionais não irão ceder sem lutar e nem sem darem por vencidos. Vão estudar cada lei local e vão encontrar resquícios, vias e meios para promover seus produtos. A campanha de limpeza que esteja em vigor nos Estados Unidos e em outros países não terá êxito. A mesma será uma cruzada de curta duração e logo se seguirá um transbordamento de imundícia. Há um ditado que diz que um pêndulo oscila de um extremo ao outro. Muitos vêm dizendo com otimismo que temos tido toda a nudez, imundícia e obscenidade que a nação pode suportar e que o pêndulo está a ponto de oscilar até o outro lado. Todo o que levo dentro de mim deseja que pudera ser assim, mas eu tenho a plena convicção de que a inundação de imundícia que eu tenho visto que virá é a mesma classe de inundação de que falou o profeta Naum. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha, e lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei, e pôr-te-ei como espetáculo. Naum, capítulo 3, versículos 5 e 6. 9. Vem o pecado de Sodoma. O pecado de Sodoma se repetirá outra vez em nossa geração. De todos os pecados de que foi culpada Sodoma, os mais atrozes foram as investidas homossexuais realizadas por gangues de sodomitas que procuravam humilhar as pessoas inocentes. Os assassinatos em massa se voltarão correntes em nossa geração. Temos presenciado notícias de televisão do massacre olímpico. As maratonas de assassinato em massa têm se tornado tão frequentes que hoje em dia são quase tratadas como algo comum. O mundo já não se comove por estas tragédias como no passado. A Bíblia diz: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Eu vi coisas na minha visão que me fazem tremer pelo futuro de nossos filhos. Estou falando de descontroladas gangues de ruas, de homens sexuais que assaltam em público pessoas inocentes nos parques, nas ruas e em lugares secretos. Estas invertidas, perpetradas por quadrilhas sodomitas, virão com toda certeza, e mesmo quando provavelmente não lhes será dada publicidade como criminosos. Aqueles que pertencem aos círculos que impõem as leis haverão de conhecer em toda magnitude o que está sucedendo. 10. Uma epidemia
homossexual. Há somente duas forças que contêm aos homossexuais de se entregarem completamente ao seu pecado. Estes dois freios são a rejeição do qual são objetos por parte da sociedade e o repúdio dos ensinamentos da Igreja. Quando a sociedade já não rejeitar o seu pecado como algo anormal e os aceite plenamente e os estimule em sua anormalidade, e quando a Igreja já não pregue contra esta prática como pecado e os conforte em suas atividades sexual, já não existirá nenhuma força de impedimento para eles. As comportas estarão abertas e se estimulará aos homossexuais a que continuem em seu pecado. Em minha visão, eu vi que estavam sendo eliminados esses dois impedimentos. Quando se chegue a eliminar aquilo que se opõe, seguirá o caos. Acredite em mim quando lhe digo que não está distante o dia em que você pegará o jornal local e lerá relatos sórdidos acerca de crianças inocentes acometidas por descontroladas gangues de homossexuais nos parques e nas ruas da cidade. As violações em massa virão tão seguramente como que estão preditas nos evangélicos. Eu vejo-as vir em nossa geração. 27 meninos foram assassinados em Houston, Texas, por uma pequena gangue de homossexuais. Este sórdido relato de noticiário é o começo de muitos outros surtos tão trágicos. Pode-se esperar mais de um escândalo homossexual em posições muito elevadas. A comunidade homossexual chegará a ser tão militante e descarada que, dentro de muito pouco tempo, seus membros farão ostentação de seu pecado em palestras televisivas pelas redes de televisão. Vejo muito claramente os homossexuais manifestando-se em grande número e os crimes de desvios sexuais chegando a serem mais numerosos e mais depravados. 11. Uma apostasia. As normas morais que regem entre muitos eclesiásticos se desmoronarão. As trocas de esposos e esposas aumentarão, e muitíssimos jovens simplesmente viverão juntos sem estarem casados. Uma constante barreira de sexo e nudez por todos os meios de comunicação afligirá a mente e o coração dos mais fervorosos e fiéis filhos de Cristo. Isto fará que o amor de muitos se esfrie, será a principal causa da apostasia. Serão poucos os que farão frente a esta inundação de imundícia, e os mesmos serão considerados como que vivem atrasados e não se ajustam com uma sociedade esclarecida e uma igreja mais apropriada. O aborto fácil, a pílula e uma crescente tolerância sexual contribuirão para que haja uma revolução de moralidade, a qual terminará finalmente em um batismo de imundícia tão extenso que a mente humana será incapaz de absorver tudo. Os amantes dos prazeres sexuais excederão muito em número aos que amam a Deus. Esteja atento e prevenido. Esta é uma guerra em grande escala contra os escolhidos de Deus. 12. Imoralidade sexual no ministério. O divórcio e a imoralidade serão mais e mais comuns entre os ministros de Deus. Um crescente número de sacerdotes se verão envolvidos em aventuras sexuais e abandonarão o sacerdócio. Outros continuarão no sacerdócio, mas manterão relações secretas. Um número sempre crescente de pastores protestantes cairá no pecado sexual, sendo grande parte dessas relações pecaminosas
serão sustentadas em secreto. Tenho a convicção de que, inclusive, certas denominações evangélicas, em breve, concederão credenciais a ministros divorciados. O divórcio entre os ministros já não implicará mais em um estigma. Diferentes denominações de igrejas continuarão revisando a sua opinião sobre o divórcio e se tornarão mais maleáveis em cada nova convenção e conferência. Vem um amolecimento para o divórcio nas igrejas e no ministério. Esta é uma tendência que não será detida, mesmo que as mudanças de postura se desenvolvam lentamente. Tem-me sido descoberto um véu e eu tenho tido como se fosse uma visão de que está acontecendo secretamente a milhares de ministros e de pessoas muito devotas. Por baixo de toda esta religiosidade e por trás de uma falsa fachada estarão mantendo relações secretas, ocultas aos olhos dos homens. Entre eles estão alguns dos mais devotos e mais conhecidos. Alguns homens e mulheres religiosos estão mentindo e se entregando a pecados sexuais secretos. Lamentam pelo seu pecado e sabem que a sua atitude nunca poderá ser aceita como correta, mas parecem impotentes para fazer frente à força deste declínio moral pessoal, a menos que sejam libertos milagrosamente. Eles conduzirão ao naufrágio e ao desastre muitos lares e igrejas. Vejo vir o dia em que todo verdadeiro ministro e sacerdote do Evangelho enfrentarão a sua hora suprema de tentação. Aqueles que pensavam que não eram suscetíveis de serem tentados, serão tentados da maneira mais severa. Deus guardará e livrará aos que se voltem a Ele de todo o coração. Aqueles que continuam flertando e sendo indulgentes consigo mesmo, encararão uma hora terrível de desespero e de fracasso. Em breve, Deus se estenderá com os seus pecados secretos. Em breve, Deus se entenderá com os seus pecados secretos, com tal furor que os seus juízos começarão a cair à direita e à esquerda na vida daqueles que persistem em seus pecados. Aqueles que abandonam os pecados sexuais secretos serão restaurados e sarados. 13. Uma tentativa de última hora para enganar aos escolhidos de Deus. Eu vi os verdadeiros crentes em Jesus como os últimos cristãos. Satanás virá como um anjo de luz, tão sutil, inocente e indefinido que poucos reconhecerão o que lhes está ocorrendo. Ele camuflará suas atividades e tentará enganar os cristãos com tentações que são legítimas em si mesmas, mas se há um abuso delas, se tornam reprováveis. A tentação número 1 para os últimos cristãos será a prosperidade. A Bíblia adverte que nos últimos dias muitos cristãos serão mornos, ricos, prósperos e não necessitarão de nada. Não há nada de mal e nem de pecaminoso em ser próspero e ter êxito. Muitos dos patriarcas da Bíblia foram homens ricos. Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Jó era imensamente rico, chegando a possuir 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 burros e tinha muitos criados e uma grande casa. Sem dúvida, Deus não é contra a riqueza nem a prosperidade, dado o fato de que a Bíblia diz que Ele se satisfaz na prosperidade de seus servos. Salmos 35, versículo 27. Contudo, vejo a milhares de cristãos seduzidos pela prosperidade.
Os últimos cristãos vão ser afligidos pela prosperidade e provados por ela mais do que a pobreza. Em minha visão, vejo a Satanás colocando-se diante de Deus uma última vez, como fez para acusar a Jó na Bíblia, mas desta vez vem com o propósito de pedir permissão para tentar aos últimos cristãos. Eis aqui o que vejo. E Jeová disse a Satanás: De onde vens? Então Satanás contestou: De rodear a terra e de observar aos últimos cristãos. E Jeová disse a Satanás: Não tens reparado nos cristãos dos últimos tempos, que são quão consagrados, quão retos, quão temerosos de Deus e amantes de Jesus eles são, e como cuidam de apartar-se de tuas perversas artimanhas? Então Satanás respondeu a Jeová: Sim, mas põe fim em nada mais além do que acerca do que os tem cercado. Jó não te renegava em sua pobreza, mas fazes apenas isto: multiplica os bens de todos os últimos cristãos e abençoa-os para muito além de tudo o que Jó jamais teve. E logo observas o que acontece. Faz a todos os últimos cristãos prósperos como Jó. Construa para eles casas novas e elegantes. Dê a eles automóveis finos, todo o dinheiro e todos os bens de que necessitam. Revista-os com equipamentos de acampar, lanchas, viagens pelo mundo, roupas finas, comidas exóticas, posses de terras e contas poupanças. Observa o que acontece aos cristãos dos últimos tempos, quando chegarem a ficar completamente satisfeitos, quando enriquecerem, quando virem um acréscimo nos seus bens e não tenham necessidade de nada. Abandonarão a Deus e se tornarão autossuficientes. Eu vejo como os automóveis, a roupa boa, as motocicletas e toda a classe de bens materiais chegam a ser para os cristãos um impedimento maior do que as drogas, o sexo ou o álcool. Vejo a milhares de cristãos apegados às coisas materiais e obcecadas por elas. Encontram-se tão envolvidos nas coisas materiais que se tornam mornos, cegos, frágeis e nus espiritualmente. Mesmo estando em meio de todo o seu materialismo, são infelizes, miseráveis e totalmente tristes. Na minha visão, vejo a Satanás parado atrás e rindo alegremente. Observa todos os cristãos que estão tornando-se loucos por dinheiro. A todos os que acumulam roupas boas, angustiados e agitados pela mania de segurança, fazendo potes de dinheiro, comprando todos os móveis novos, adquirindo carros maiores, comprando 2 ou 3 deles, comprando, plantando, vendendo, casando-se e divorciando-se. Isso arruinou a geração de Ló e arruinará a esta também. Vejo como todos esses cristãos que recebem ótimos salários, que vivem uma vida cômoda, que se acostumaram a comer bem, acabam se tornando preguiçosos, mornos e chegam a ser presa fácil. Ó Deus, derrama prosperidade sobre eles. Está atingindo a muitos e fazendo mais fácil o meu trabalho. O Deus que é dono do gado de 1000 colinas não quer nada do que o homem possui, nem a sua casa, nem o seu carro, nem as suas roupas, nem a sua lancha motorizada, e nem o seu aquaplano. Ele somente quer ter o primeiro lugar no coração daqueles que se chamam a si mesmo pelo seu santo nome. 14. Cristãos cheios do Espírito Santo, oscilantes.
Vejo há muito dos cristãos dos últimos tempos que uma vez amaram a Deus de todo o coração, encaminhando-se ao naufrágio pelo seu obsessivo amor ao prazer. Aqueles que amam a Deus não encontram prazer nem nas drogas, nem nas relações sexuais ilícitas, nem no álcool, cigarro e nem nas obscenidades. O diabo sabe disso. A maior parte dos prazeres carnais ofende ao cristão e causa repulsa nele. Vejo há milhares de cristãos sentados em teatros, expondo-se a influências degradantes que antes os aborreciam. Esses não têm se entregado a nenhum pecado em particular, mas têm se acomodado muito bem ao seu passatempo, os filmes de humor, as festas muito badaladas, as reuniões sociais e a saborear o vinho. Estes cristãos realmente amam a Deus, mas amam mais os seus prazeres. Na realidade, não são pecadores diante de Deus, somente desconhecidos para Ele. Tornaram-se tão ocupados, oscilando e procurando viver uma vida cristã liberal, que têm mudado drasticamente, sem saber no que têm se convertido. O súbito rapto dos cristãos desta terra pegarão a muitos deles desprevenidos. Tornaram-se pessoas que passeiam demais e que param tão longe em casa que já não podem encontrar uma hora para falar com Deus em um lugar secreto de oração. Eu vejo o pecado do futuro como um mau emprego do tempo livre. Isso não tem nada a ver com uma oportunidade de passar algumas semanas em férias. Não é o tempo que se emprega numa viagem turística pela Europa ou pela Terra Santa. Não é uma excursão de caça ou de pesca. Não são as horas passadas cavalgando pelas ondas em cima de um aquaplano, nem praticando esqui aquático e nem passeando de barco ou a cavalo. Todas estas coisas são lícitas e boas em si mesmas. Eu estou me referindo a todo o tempo que se perde, o tempo que tem unicamente para si mesmo, para escolher o que se irá fazer com ele, tempo que pudera ser empregado para ler a palavra de Deus, tempo que pudera ser passado no quarto secreto, falando com o Pai Celestial. Vejo Satanás vir novamente para acusar os cristãos dos últimos tempos. Observa os cristãos dos últimos tempos, eles viciados em televisão. Observa-os, horas e horas dedicados para novelas, em séries televisivas, comédias, esportes, mas não têm tempo para estarem a sós com Deus. Estes cristãos desconecta a Deus com um interruptor. Ele vai caçar, pescar, viajar, vai ao jogo de tênis, ao golfe e ao basquete, vai ao cinema e às festas, e tem se tornado alguém que tem bastante tempo para passear, mas não tem tempo para ler a sua Bíblia ou orar. Não é este o cristão dos últimos tempos, que se supõe que ande pela fé? Não é aquele cuja fé vencerá o mundo? Não é esse aquele que se preparará para os dias de perseguição e de caos mundial que estão por vir? São esses cristãos buscadores de prazeres sobre os quais o fim do mundo irá cair? O maior pecado do mundo contra Deus não é desonrar o corpo ou satisfazer a carne e nem sequer blasfemar o seu nome. O maior pecado contra Deus agora é simplesmente ignorá-lo, justamente num dia e numa época em que Ele está chamando tão claramente. Vejo uma evolução irônica. Os cristãos destes últimos tempos que vivem tão mais próximos do retorno de Cristo do que os cristãos primitivos passam o menor tempo de todos em sua presença. A mensagem de juízo que vem e do retorno de Jesus Cristo não será compreendida por tantos cristãos. Pela mesma razão que, pela mensagem e juízo iminentes, não penetraram
até os corações da geração de Noé, porque estavam tão apaixonados pelo prazer de comprar, vender, plantar e fazer amor. 15. Uma guerra de fofocas. Agora eu sei que Satanás tem declarado guerra a todo verdadeiro ministro de Jesus Cristo. Ele não deixará uma pedra sem mover para desacreditar e afundar a todo homem de Deus que está determinado a permanecer fiel. Aqueles ministros e sacerdotes que recusam enganar a sua esposa, que recusam a compactuar com a liberdade da nova moralidade, irão ser o palco das piores fofocas de todos os tempos. Satanás irá levantar agentes de murmuração para assediá-los, difamá-los e que inventem mentiras contra eles. Inclino-me a crer que Billy Graham e outros grandes evangelistas em todo o mundo irão encarar mais e mais piadas, fofocas e mal-entendidos da parte da imprensa e das pessoas liberais nos meios de comunicação. Cada motivo será posto em questionamento e sofrerão conjecturas. Cada afirmação será examinada e interrogada. Os ministros de Deus, que pensavam que não tinham inimigos no mundo, acordarão para descobrir que alguém está falando deles. Os pastores de igrejas enfrentarão a mais maliciosa murmuração de todos os tempos. As insinuações, mentiras e falsas afirmações que estarão pairando ao redor virão das profundezas do inferno. Será uma demonstração sobrenatural dos poderes demoníacos. Nenhum só verdadeiro ministro do Evangelho ficará imune. As esposas dos ministros que estão casados serão também palco do ataque. Legiões de espíritos mentirosos têm sido soltos no mundo, somente com o propósito de acusar aos cristãos mediante fofocas e difamação. Esta guerra de murmuração não somente será dirigida aos ministros do Evangelho, mas contra todos os verdadeiros crentes em Jesus Cristo, de todas as raças e todos os credos. 16. Um aumento de falsas doutrinas. Os homens preferirão as falsas doutrinas e as novas ideias em vez da santa palavra de Deus. Amontar-se-ão ao redor de mestres que oferecerão novos pensamentos e revelações. Homens e mulheres aceitarão as profecias e ensinamentos de homens antes que se preste atenção às doutrinas da verdade. Escutarão a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Encontramo-nos frente a uma hora de evangelhos tão extremos, na qual homens que estão em busca e que têm comichão nos ouvidos irão atrás de ministros que se apresentam como anjos de luz, mas na realidade estão pregando e ensinando heresias. As novas doutrinas usarão o nome de Jesus liberalmente e estarão decoradas com adereços de asceticismo, abnegação e força de vontade. Um temor de possessão demoníaca se apoderará de muitos cristãos sinceros. Irão atrás de mestres que falam mais frequentemente do poder de Satanás do que do poder de Deus. Eu tenho visto, contudo, que este movimento para um temor de Satanás dentro da igreja será de breve duração. Aqueles que continuam pondo ênfases na possessão demoníaca de cristãos retornarão à lei antiga e a uma vida de obras. Também haverá um número crescente de cristãos sinceros que venderão tudo e se incorporarão a comunidades cristãs que apresentam um modo de vida do tipo monasterial e um conjunto de leis pelas quais se dirá ser possível se achegar a Deus daquela forma. 17. Um falso movimento de Jesus. Surgirá um movimento de falsos crentes que porá uma ênfase em expulsar demônios. Estas pessoas
pretenderão curar enfermos e realizar aparentes maravilhas. Estarão envolvidos na alimentação dos poderes e na pregação de um grande amor. Mas entre eles haverão falsos profetas, que nunca se renderam totalmente a Cristo. São os que pregam amor em seu nome, mas que continuaram em seus pecados antigos, em sua rebelião. São obreiros de iniquidade, que são instrumentos de Satanás para desacreditar o verdadeiro movimento de Jesus. A Bíblia predisse que muitos dos que formam estes falsos crentes em Jesus estarão diante do trono de Deus e dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos milagres. Mateus capítulo 7, versículo 22. Mas o Senhor lhes dirá: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticardes a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 23. Estou convencido de que isto se refere a estes falsos crentes em Jesus que começaram a pregar em seu nome, abrindo abrigos de proteção a crianças fugidas do lar, proporcionando alimentação aos pobres e dando roupas aos necessitados. Tudo em nome do amor de Cristo, mas sem viver uma vida crucificada, rendida e ressuscitada em Jesus. Eles branquearam seus pecados e estimaram a Jesus acima de tudo. Davam saltos de alegria e dançavam para Jesus, mas nunca haviam estado no Calvário para que seus pecados fossem lavados. Quando vir a hora da perseguição, estas pessoas retornarão à sexualidade e às suas drogas e ao seu antigo modo de vida. Somente aqueles que têm se rendido totalmente a Jesus Cristo e têm sido limpos com o seu sangue sobreviverão. 18. Renascimento do verdadeiro movimento de Jesus. Sofrendo perseguição e consciente dos sinais dos tempos, um exército de verdadeiros seguidores de Jesus seguirá emergindo como comandantes. Serão parte de uma igreja subterrânea, a qual veremos pregando o retorno de Jesus e dos fins dos tempos. Serão uma pedra no sapato da igreja prostituta e causarão remorso e incômodo nas consciências dos homens por causa da sua devoção e poder espiritual. Os adoradores de demônios estarão em conflito com os verdadeiros seguidores de Jesus. Somente aqueles que vivem pela verdadeira fé poderão discernir as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais.